Meu nome completo é Edi Nicolau Montes. Esse Edi, eu devo dizer que é diferente dos outros, porque é com 2 Ds e Y. Nicolau Montes. Em que data o senhor nasceu? Eu nasci em 13 de abril de 1923. Nome da sua mãe completo? A minha mãe é Angelina Gatti, com 2 T's, Montes. O nome do meu pai é Melquíades, se escreve Melchíades, mas é Melquíades Rodrigues Montes. O meu pai nasceu em Canudos, né, estado da Bahia. E a minha mãe é paulista, nasceu na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Meu pai era enérgico, né? Ele queria das coisas certas, né? De modo que o relacionamento muito bom, não tenho nada a que dizer. O meu pai, como tem ali a fotografia, era do interior da Bahia, baiano, né? Com a cabeça chata, né? E o cabelo dele era curtinho, né? E sempre aparado, né? É essa a descrição do meu pai. A personalidade dele como era? Forte, muito forte e de uma energia fora do comum. Muito forte. E ele, apesar disso, ele tratava os outros com muita consideração e tem uma característica. Meu pai sempre foi solidário, né, com os outros, sempre procurava ajudar aqueles que precisavam. Vocês vão ver isso depois que lerem o livro. A minha avó Regina, eu infelizmente não conheci, né? Não posso dizer nada sobre a minha avó e também sobre o meu avô, que também não conheci. Tem alguma memória do que seu pai falava dela, algum resquício, qualquer coisa que seja importante? Ele falava tanto deles, né, dos pais dele, como também dos irmãos, né? Ele dizia que pretendia, né, visitá-los, e foi. Naturalmente, depois vem essa pergunta aí, né? Mas, de qualquer forma, ele sempre procurava falar sobre os irmãos e os pais. Agora, duas sobrinhas dele, né? De uma vez que ele foi a Canudos, né? Convidou-as para passar uns dias. Ele morava no Flamengo, né? No apartamento pequeno, mas no Flamengo. E elas vieram. Elas passaram aqui uns dias, né? Aqui no Rio, no Flamengo, e depois se foram. Mas ele gostava
ele falava muito sobre a família dele. Tem algum traço, alguma foto, algum registro, alguma descrição física como era a dona Regina? Ele comentava alguma coisa? Eu não tenho foto da minha avó, né? Que eu nem conheci. Mas quando ele foi lá, os meus avós já tinham falecido, né? Mas eu não tenho nem ele tinha nenhuma fotografia da família dele. Não, da família não tenho foto. Tenho foto dele, né? Várias fotos e tal. Eu tenho a certidão de nascimento dos meus avós, né? Não conheci. O senhor me falou que tinha uma irmã, tinha uma pessoa chamada Dina que tinha filhos no Rio de Janeiro, aqui também. No Rio de Janeiro chegaram as sobrinhas dele, né? Naturalmente, quando ele chegou lá, elas estavam, né? E ele convidou-as para passar uns dias aqui no Rio. Só essas sobrinhas que estavam em Canudos. Os outros já tinham falecido. Ele foi adotado, vamos dizer, numa suposição de idade, mais ou menos 4 a 5 anos. Então, viveu com esse tenente, com a família. Como é o nome do tenente? Hein? O nome do tenente? O nome do tenente Barroso. Tenente Barroso. Ele, depois de uma certa idade, 7, 8 anos, ele matriculou o menino, né, o Melquiades, numa escola. E logo em seguida veio o menino com um bilhete, né, dizendo que na escola não se matriculava gente de cor, né? Ele ficou muito triste, muito passado e tal, etc. Mas se conformou, né? E continuou assim a idade dele, né? Ele contava sobre toda a região, tanto Macureré como Várzea da Ema. Hein? Várzea da Ema. Várzea da Ema, como Euclides da Cunha, né? Só aquela região, hein? Chamava-se Cumbi. Ele gostava muito, e quando ele foi lá, quando voltou lá, né? Ele passou por essas cidades, né? E ele gostava muito e falava sempre sobre o interior da Bahia, né? E queria progresso nessas cidades. É o seguinte, a família do meu pai era os pais, né? Dona Regina e o Martins, né? E mais 5 filhos, né? Eu devo dizer que houve sobre Canudos 4 investidas
A primeira foi dizimada pelos jagunços, porque era um pelotão do exército e mais alguns elementos da polícia. A segunda intervenção foi comandada por um tenente, tá? Ou melhor, tinha tenentes e tinha um capitão, também com uma força maior. Foi dizimada pelos jagunços, comandadas, orientadas pelo Antônio Conselheiro. A terceira foi comandada pelo coronel, que tem o nome da rua aqui, Moreira César. Moreira César também foi dizimada pelos jagunços. A quarta expedição, que houve 2 generais, alguns coronéis e uma força muito grande, né? Tinha divisões e muitos soldados. Eu acredito que eram mais ou menos de 4.000 homens, tá? Aí cercaram Canudos, né? Ainda houve umas batalhas entre os jagunços e as forças do exército. Mas, como era muito maior, eles cercaram e depois de um certo tempo eles começaram a atacar os jagunços, como eram chamados os habitantes de Canudos, né? Matando e destruindo as casas, as igrejas, tudo que era construído sob a orientação do Antônio Conselheiro. Numa dessas investidas, o meu pai, ou melhor, a família disse assim: vamos embora, porque daqui a pouco nós vamos ser assassinados aqui. Então, a minha mãe, a minha avó, chegou na porta e disse assim: não, vamos esperar um pouco, porque está havendo um tiroteio, né? Não dá para sair agora. E demorou. Então, o meu pai, o Melquiades, que tinha mais ou menos, como eu falei, de 4 a 5 anos, ele voltou, disse assim: está demorando muito, eu vou para o meu canto e vou descansar um pouco, e adormeceu. Nesse meio tempo, a dona Regina, com os 4 maiores, saíram e fugiram de Canudos, né? Meu pai ficou. Depois de algum tempo, ela olhou para trás e disse assim: mas está faltando um menino. Ah, agora ele já deve estar morto. Muito bem. Quando as tropas, 2 soldados do exército entraram na casa, disse assim:
Um deles disse assim, aqui não tem ninguém. Então, mas o outro disse assim, não, eu estou ouvindo alguma coisa. Tal. Estava o meu pai dormindo. Tal. Aí um deles apontou o fuzil com a baioneta calada, né? E já ia matar. O outro disse assim, não, espera um pouco, não mata essa criança, porque a minha família não tem filhos, né? E vou levar esse menino para criar. Aí meu pai saiu com os soldados e foram para a barraca deles, né? E aí eles ficaram lá e ele saía sempre que a tropa ia para um lugar ou para o outro, eles saíram juntos. E próximo à barraca, tinha a barraca de um tenente, do tenente Barroso. E o Barroso disse o seguinte, olha, começou a agradar o menino, né? Com rapadura, não sei o que e tal, essas coisas todas. Tal. Chegou num certo tempo, ele disse assim, olha, ô soldado, você quer me dar o menino aí? Ele disse assim, olha, eu dou o menino com uma condição, se ele quiser ir. Aí perguntaram a ele se ele queria ir. Ele disse que sim. Aí ele foi para a barraca do tenente Barroso, né? E aí ele foi sempre que ia, como eu disse, a tropa para um lugar, para outro e tal, ele ia junto, né? Esse Barroso foi ferido numa dessas investidas. Então, ele foi para o hospital e ele junto, o menino junto, né? Aí melhorou e tal, voltou, foi promovido e tal, e criou o menino, né? Até uma idade mais avançada. Chegou mais ou menos 17 anos, ele disse assim, eu vou te matricular no exército. Ou melhor, era vontade dele ser matriculado no exército. Aí ele disse assim, aí o tenente, que já era major, por aí assim, disse, olha, eu acho que não vão aceitar, porque era franzino, pequeno e tal, mas ele disse assim, se o senhor pedir, eu entro para o exército. De fato, ele sentou praça, né? Com 17 anos. E ficou muito satisfeito. E aí vem a carreira dele, né? Até tenente. Ok. O senhor conheceu o Barroso? Como ele era? Uma vez nós fomos conhecê-lo. Ele morava no Arroio Chuí, lá em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Fomos lá e fui apresentado a ele e tal, etc. Eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 17, 18 anos, por aí, assim. Você disse para eu descrever.
Ele era forte, né? Moreno, né? E gostava muito, tanto do menino, como depois de um certo tempo, depois de um certo tempo criado, ele continuava a gostar a essa altura, eu acho que o meu pai já era tenente. Quando O Jota está falando, O senhor confundiu o nome confundiu o nome. do tenente. Tem o Barroso. Barroso? Não é Bonosso? Barroso, Barroso? Mas tem o Bonosso a também gente que eu ouviu li. falar no Já falou Bonosso, na do Bonosso? pesquisa, foi? tinham dois nomes, né? Eu não sei se... Tá no livro. Tem eu acho que é o Bonosso que levou pro Melquiades. Ah, eu disse Barroso, era Bonoso. Bonoso. Eu vou retificar. Tá certo. Aqui que tá. Bonoso. Tá certo. Eu li no livro, na parte da tese da estudante do Rio, que em 1963 ele viajou para Várzea da Ema em carro próprio com um cunhado. E chegando lá, ele conheceu Papinha Maia, que era um dos 5 filhos vivos do Melquiades. Me conta como foi esse encontro. Ele sempre teve vontade de conhecer a família durante todo o tempo. E um certo tempo ele disse assim, eu vou a Canudos. Ele foi de ônibus até Salvador. De Salvador pegou uma condução, se não me engano, era um ônibus ou caminhão, uma coisa assim, foi até Várzea da Ema. Aí ele perguntou, como é que eu vou a Canudos? Ele disse assim, não tem condução, só a cavalo. Então ele alugou um cavalo para ele e o outro cavalo para a bagagem, né? E seguiu para Canudos. Sozinho? Hein? Sozinho? Sozinho. Foi assim que ele foi a Canudos. Ele acertou o caminho? Perguntando, né? Perguntando aqui, ali e tal, ele acertou. E por que no livro falava em um automóvel que ia para o Ceará, que ele aproveitou a carona do cunhado para poder ver os parentes lá em Várzea da Ema? Isso foi a segunda vez. Tudo bem. Então essa primeira vez dele, ele recorda alguma coisa? Ele foi a Canudos, né? Perguntou pela família e não... E foi perguntando, né? Aí chegou um elemento de lá, disse assim, o senhor conhece a família Rodrigues Monte? Ele disse assim, tanto conheço como eu vou até lá, eu acompanho vocês. E, se não me engano, foi de carro, né? De uma condução para a casa deles, a casa da família. Chegou lá, encontrou, bateu na porta, né? E encontrou
uma senhora, era uma cunhada dele, né? Então, assim, você conhece a família, né? Ele disse assim, conheço, mas já estão todos mortos, né? E contou rapidamente a história, né? Haviam cinco irmãos, mas todos faleceram, e um mais novo faleceu, deve ter falecido com a entrada, com o cerco da tropa do exército. Como é o nome dele? Melquides. Ela disse assim, ele disse, não, ele não morreu, o Melquides está aqui. Aí houve uns abraços, uns choros, né? E uma confraternização, né? Aí ele ficou alguns dias lá e tal, e disse assim, eu volto aqui. Tal. Foi embora e de fato voltou. Aí voltou com a minha tia, aí foi ele, a minha mãe, a minha tia e o marido e a filha desse casal. Aí passaram em Paraíba, porque o meu tio era de Paraíba, né? Passaram em Paraíba, depois foram de Kombi, né? Para Canudos, né? Aí ele ficou lá um tempo e tal, essa coisa toda e tal, e depois ele ficou lá, dessa vez foi com mais tempo, né? Então, ele ficou lá, tal, e dessa vez eles voltaram juntos, né? Dessa vez aconteceu o seguinte, eles voltaram até Salvador, né? E embarcaram de avião, o meu pai, a minha mãe e a menina, né? Porque a menina tinha que fazer exames para a professora. E quero retificar uma coisa, não era quem criou ele não foi o Barroso, foi Bonoso, né? Então é só para retificar. Fala sobre o livro de memória do seu pai. Que história do livro é essa? Como foi essa história? O que é que você pretende fazer com isso? É um livro pronto. Tá, mas É só uma O livro, revisão. Né? o livro está aqui. Melquides, uma história incomum e verdadeira. Isso é uma ideia do nosso Jota, tá? Que escreveu aqui. Mas isso tudo que eu falei, com mais detalhes e tal, estão aqui nesse livro do meu pai, né? E aqui tem muita coisa e o Jota fez muitas investidas com a editora, né? Escreveu, passou telegrama, nós passou e-mails, nós
nos reunimos, tal, e sempre tem uma coisa, sempre tem uns problemas e tal, etc. Você vê que tem figuras, né? Tem figuras, ele fez, o Jota fez muito bem, porque muitas coisas aqui ele fez, porque ele fez uma comparação com a história, né? Por exemplo, ele nasceu em provavelmente nasceu em 1889, que é a época da proclamação da República, quando houve um baile, né, na ilha, né, e aí ele vem historiando tudo. Sempre que tem uma data que coincide com a história, ele faz a comparação, né? Eu estou impressionado, como eu fico olhando para o livro assim, meu Deus, como é que pode? Porque na Bahia tem um núcleo chamado Núcleo Sertão, onde apoia iniciativas exclusivas sobre a Guerra de Canudos. E em 1991, eu tinha 17 anos, 16, enfim, e o professor Calazans, que é o maior historiador sobre a história de Canudos, eu perguntei sobre o Melquiades, ele não sabia. Eu acho que logo depois ele veio a falecer. E eu tive na casa dele, eu acho que foi uma das últimas entrevistas que foi feita. Eu gravei essa entrevista. Tenho gravado, eu posso botar a voz dele para a pergunta do Melquiades. E impressionante como o livro não está circulando nas universidades, não está sendo distribuído. Eu estive em Salvador, eu queria até que você, se você pudesse participar dessa parte, poder explicar o projeto, porque eu vou levar a gravação para Salvador para tentar o financiamento do livro. Né? Mas não está impresso ainda. Mesmo sem ser impresso. Isso foi. Você pode sentar aqui com a gente? Vem aqui, senta ali na... Pode sentar do lado, porque eu só estou com a câmera agora. Fala aí sobre o livro. Na verdade, esse aqui é um grande apanhado histórico da vida dele também, do seu Edir. Porque foi ao longo da vida ele foi colhendo histórias pessoais com o próprio pai, né? E depois, mais maduro, foi colhendo depoimentos do próprio pai a respeito do que aconteceu na vida. Muita coisa que está no livro foi dita pelo próprio Melquiades. Ora para o tio Edir, ora para as tias, né, tio? Tia. Agora, foi algumas tias que também colaboraram na transcrição, ouvindo, e algumas gravações também foram feitas. Tem até aqui a fotografia. Com cassete antigo, né? Onde ele contava o que aconteceu na vida dele, e as pessoas que colaboravam há algum tempo escreviam e tal. E aí foi passado tempos e eram manuscritos e foram depois transformados em datilografia, mas uma coisa muito amadora, assim, só mesmo para registro. E aí ele teve a grande ideia de organizar, na verdade, porque era um grande apanhado de histórias, mas não tinha uma organização, não tinham coisas definidas como um livro. Era um grande apanhado de histórias. E ele que teve essa ideia de juntar tudo e transformar em capítulos e conduzir a história. E aí a gente... Foi fácil conduzir uma história onde você tem fatos que aconteceram na vida desse cidadão e que são fatos da história. Ele participa de vários momentos da história do país. Canudos é só assim, é a parte mais antiga, porque é a infância, né? Então, e é muito rico o detalhe de Canudos, com ele, com o Melquiades, porque eu nunca ouvi falar de uma criança que tenha sobrevivido ao massacre e transformado a vida, né? Tocado a vida adiante, procurando um sentido, na verdade. Eu estava ouvindo, nós descemos do ônibus aqui na praia, e nós sentimos na pele o que é a região de Canudos, nós somos da região. E o sol é sempre 40 graus, 44 graus, não tem água.
tudo muito pobre, as alternativas são muito poucas e a juventude sempre sai da cidade para procurar empregos ou subempregos, Com certeza. porque não existe educação. Então, quando nós chegamos aqui pelo mapa do Google, aí eu falei, poxa, que legal, porque o local onde o seu Edi mora, que é fruto do pai também, que é uma história, transformou de fato a vida dele, né, e da família dele, porque se continuasse em Canudos, talvez seria mais um jovem que não teria futuro algum. Ele teve uma bênção muito grande. Esse livro, na verdade, ainda não circula, porque foi uma experiência. Primeiro que é muito complicado você entrar numa editora e a editora apoiar o livro, quer dizer, comprar a ideia do livro. É muito complicado, não existe, é dificílimo. A gente ele está bancando o livro, bancou a edição, né? E a editora tem dado os problemas para poder finalizar o trabalho, na verdade. Já nos aprontou várias provas, mas que não são como a gente quer, tem sempre alguma falha. A última prova do livro que a gente teve, faltou as notas de rodapé, que são importantes em alguns momentos, principalmente quando se fala da primeira parte, que fala de Canudos, fala do começo dele no exército. Então tem sempre uma nota de rodapé importante para ter. Essa versão está completa? Essa está completa. O arquivo que a gente tem está completo, só não está finalizado, mas está tudo completo agora. Eu acho incrível, porque o Núcleo Sertão, eu tive com o Manuel, quando eu falei com o seu Ed no telefone, eu corri para o Núcleo Sertão, que são amigos meus da época das minhas gravações antigas, que eu era adolescente, não sei se você estava aqui, se ouviu a explicação. Não. Eu sou da mesma família do Que bacana. Melquiades, mas Da Dona outra Regina, parte. o seu Honório, que era irmão de Dona Regina, é nosso tataravô. E seu Dona Adelina e mais, tinham 5 irmãos. E é interessante porque eles ficaram apaixonados pela ideia e imediatamente falaram, me traga o orçamento do lançamento, nós vamos lançar em Canudos, em Macururé e na base da EMA, onde tem um triângulo que fecha toda a questão. Que seria a última pergunta aqui, mas o que é que acontece? Ele manifestou o interesse de colocar no orçamento da Universidade Estadual da Bahia o livro. Legal. Eu só não podia afirmar lá sem o contato antes com vocês. Então, eles disseram, pago passagem, hospedagem, convido artistas intelectuais, estudantes da universidade. Tem um núcleo na Universidade Estadual da UNEB que é em Canudos. Tem um teatro que, inclusive, pode ser o teatro do lançamento lá. Tem iluminação, tem tudo. E tem todo um apoio da intelectualidade da Bahia. Eu fiquei até, quando ele falou que estava tendo dificuldade com a editora, eu falei, nossa, que editora burra. E isso em Salvador? Isso em Salvador. Então, quando eu falei do seu Edi para o Manuel, né, ele ficou impressionado, digo, rapaz, como é isso? Eu li realmente alguma coisa da PUC, mas eu não tinha noção de que tinha um livro, de que... Enfim. Essa parte, como a gente falou, a trajetória dele começa realmente em Canudos, porque ele é muito jovem, ele é criança em Canudos, né? É uma pequena parte, mas é uma parte que é muito importante, é o que detona, na verdade, toda a trajetória dele. Do livro, quantas páginas se refere a Canudos? Eu acho que é toda a primeira parte, né, tio? 200 capítulo, não. Só A parte, desculpa, meu tio. A parte de Canudos é toda aqui. Sim, toda só a parte de primeira Canudos. parte. muita coisa. É toda uma pequena parte que vai até uns 110 páginas, mais ou menos. Muito bom. 110 páginas que fala de Canudos e traça tudo, traça um pouco, porque na verdade ele pegou o fim, né? Ele estava em Canudos exatamente, acho que nos 2 últimos anos que Canudos existiu. Então ele pegou, né, o que aconteceu com ele, eu traço isso aqui também, coloco um pouco do que aconteceu com ele nesses anos de pouca convivência em Canudos, como foi, como é que era a rotina, o que acontecia lá, como esse menino lidava com isso tudo, né? E foi um momento exatamente de explosão, onde começaram as invasões, onde começaram a tentar expulsá-los, né?
tentar tirá-los de lá. Digamos que a universidade queira apoiar, inclusive lançar pela universidade o livro. Vocês acham interessante? Existe essa possibilidade? É claro que sim. Claro, É evidente, né, tio? claro. Evidente que Claro. sim. Eu acho que É essencial é isso. muito bacana isso. Poxa, a gente, Analisar essa... é muito interessante essa proposta. Porque, infelizmente, apesar do esforço do Jota, não temos conseguido êxito na editora. Vai, volta, vai, volta. Sempre tem uma falha. Sempre tem uma Detalhes falha. mínimos que a gente não entende muito bem como é. Eu, na verdade, acredito que seja mais má administração do que qualquer outra coisa. Porque a gente já fez provas. Essa aqui é uma prova, quer dizer, é o que se chamam de boneca, né? Que é o livro pronto e que a gente vai fazendo as revisões. Aqui dentro a gente rabiscou tudo. Botou o que estava certo, o que estava errado, e o que tinha que ser mudado, e acrescentou algumas coisas, que algumas coisas estavam realmente falhas na hora da digitação, ficou falha. E aí a gente tentou, isso foi a revisão, né? Então eles fizeram isso. E depois desse processo, aí começa a enrolação, que aí eles mandam uma coisa. É falta de atenção, na Não verdade. tem interesse pelo É tempo. interesse e falta de atenção mesmo. Falta de cuidado com um projeto que a gente já encomendou, que foi encomendado, e que eles estão levando como se fosse. Aí a gente sempre está voltando para o princípio. Tá. Estamos com um livro interessantíssimo que toca num assunto bacana e importante para muitas gerações que não conhecem, não sabem, né? Canudos, é um sobrevivente de Canudos que teve uma vida interrompida, teve uma família despedaçada e que foi seguindo o rumo guiado por uma força maior e que vem enfrentando uma busca imensa por uma família. O livro conta exatamente essa história. Um sobrevivente de Canudos que passou a vida procurando a família, procurando o laço que lhe faltou na invasão da cidade. A gente está aqui com um livro, é uma amostra de revisão, a gente não tem como imprimir, né? Essa é a grande verdade, a gente está tentando fazer a impressão do livro, mas não tem como imprimir. Ele está pronto, os arquivos digitais, o arquivo de Word, os arquivos com capa, contracapa estão prontos, só precisando mesmo de um apoio para a gente poder tocar adiante esse sonho do tio Edi, esse sonho do seu Edi, de transformar a história do pai, Melquiades, numa história factual, numa história pronta, está aqui, para que todo mundo possa entender, ver, saber mesmo que não só Canudos, mas uma história Incomum e verdadeira. de tantas coisas que ele passou. Mas é um sonho nosso agora, né? Então é um sonho Pô, nosso também. que bacana, cara, muito legal isso. Isso é muito bom. O lançamento do livro, eu acho que é fundamental que tenha realmente na verdade, se a gente pensa bem, se a gente acaba tirando a emoção de lado e pensando numa coisa não comercial, mas uma coisa para onde vai? Para que a gente quer esse livro? A que se destina? É só um sonho? É só uma vontade do filho de um grande homem? Não, acho que também faz parte de um desejo de querer que muita gente possa entender o que aconteceu, não só na vida de um homem, mas na vida do nosso país, né? do que rolou, do que rola entre coisas que a gente não sabe, coisas que a gente ouve falar, mas nunca presenciou, nunca viu No nosso de caso, fato. Bom, Deixa eu ler aqui o princípio da capa aqui. Meu pai foi um predestinado, nascido na região semiárida da Bahia, filho mais novo da família, escapou de morrer por uma baioneta conduzida por um soldado na célebre guerra de Canudos. Então, é uma história incomum e verdadeira. é isso aí. Muito bem. A cidade inteira está assim, muito ansiosa, entendeu? Legal. Porque para nós tem um valor muito grande isso, porque a gente busca resgatar a história da nossa região, Isso é no caso, né? importantíssimo, Então, né? a história de Canudos, quando ligou, Macururê já coincidiu com o seu Melquiades, e aí veio tudo isso, para nós é de muita importância, por isso que a gente veio exatamente da Bahia, no caso do Legal. interior da Bahia para o Rio, justamente com essa, né, expectativa, e também
ajudar, né? Porque assim, como faz parte da nossa história, a gente tem que buscar e divulgar. Todo mundo está muito ansioso Que e bacana. feliz com esse Que legal. livro. E também vai ser de muito apoio, porque a Bahia inteira ajuda, né? Tipo, no caso, lá em Salvador tá também todo mundo muito interessado no Poxa, bacana, livro. isso é ótimo, né? Isso dá a gente uma pontinha de satisfação, né? Saber que uma luta. Muita satisfação, Uma muita. luta de muitos anos, né? Não só desde a transcrição, desde o momento em que eles começaram a transcrever e ter a ideia de fazer alguma coisa com essa história, até o ponto que a gente deu o ponto final na história, né? Bom, aqui acabou a história. Aqui a gente conseguiu terminar. Isso dá uma satisfação muito grande saber isso de vocês. E qualquer coisa, você se comunica, eu tenho o e-mail dele e tal, para ver se sai bom. isso aqui. Tá certo. Combinado. Só Combinado. um detalhe. Vamos viajar para a Bahia. Vamos viajar para a Bahia, com certeza. E temos convicção que isso sairá lá da Bahia.